Eita glória misturada com vitória. Então bora, mais um culto maravilhoso de oração. Amo vocês, igreja linda. Nunca mais eu disse isso, mas eu amo o Senhor, meu querido pastor Neide, maravilhosa. Obrigado pela oportunidade, viu? Apesar de quando eu vejo a Neide falando assim, oi, eu falei, meu Deus do céu, lá. Ai, meu Deus do céu, eu já penso, quer ver? Ela vai me chamar para ministrar, qual é a palavra do Espírito Santo? Ai, meu Deus do céu. Os ministros aqui entenderam, né? Glória a Deus, quem estava aqui domingo? Meu Deus, eu estava na parte que o pastor Joselito ministrou, né? Na primeira parte eu estava lá em cima com as crianças, eu achei extraordinário. E ele trouxe algumas frases que eu até falei hoje de manhã e me impactaram, né? Quando eu sirvo ao Senhor, Ele se responsabiliza. Eu já achei essa poderosa demais. Quando eu sirvo ao Senhor, Ele se responsabiliza. Oh, meu Deus do céu. Quem aqui este ano passou o ano servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, vindo, servindo, orando, servindo nos departamentos, e você viu a mão de Deus operando em seu favor? Quem viu? Quando eu sirvo ao Senhor, Ele se responsabiliza. Quantas vitórias, né? Já estamos aí, né, praticamente findando, mas se a gente for fazer uma retrospectiva de vitória, meu Deus, eu celebraria muito. Quantas carreiras a gente deu aqui. E, né, e a gente pode celebrar vitórias. Se fosse passar ali no telão algumas vitórias. Essa semana, meu pastor, eu abri uma cadernetinha e lá estava escrito 3 coisas que eu orei, declarei, escrevi já dando graças. Foi muito interessante. 3 coisas eu orei, declarei, escrevi 4 na verdade, mas 3 aconteceram, né? A 4ª vai acontecer, amém? Mas foi interessante porque eu coloquei e eu esqueci. E aí de repente eu fui pegar essa cadernetinha para olhar e estava lá a minha oração, diga oração. Engraçado que já foi uma oração de gratidão. E aí eu coloquei lá um curso que eu gostaria muito de participar. Aí eu ganhei esse curso. E aí eu coloquei um nível no meu trabalho que eu gostaria de atingir. Eu atingi esse nível, fui elevada, né, dentro da minha empresa, um patamar mais alto. E a outra coisa foi uma ação na justiça com a vida do meu filho. Não é? Eita, menina, eu dei tanta carreira aqui nessa igreja. Eu orei tanto nesse culto de oração. Meu Deus, foi minha base. Nós juntávamos para orar na casa da Rafa, na casa da Kelly, na casa da Aline, da Soninha. Nós oramos. O que eu quero dizer com isso? É que tantas orações esse ano foram respondidas. E a gente pode ser muito grato por isso. E eu coloquei, e é interessante, que essa ação, ela era impossível de acontecer esse ano. As respostas eram muito negativas. No máximo, ela poderia ir acontecer lá para o 2026. Mas você sabe que Deus antecipa? Deus antecipa coisas. Deus antecipa coisas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o pouco que eu orei, o pouco de carreira que eu dei, o pouco que eu vim à igreja, se eu tivesse feito um pouco mais. Diga um pouco mais. Você sabe que as Olimpíadas, eu estava estudando sobre isso, as Olimpíadas na França, o time de ciclismo, há 100 anos, eles mantinham o mesmo resultado. Diga 100 anos. 100 anos sem resultado. 100 anos sem resultado. E aí eles contrataram um profissional. E esse profissional de resultados chegou e deu uma dica. Diga dica. Essa dica era melhorar 1% nas ações do dia deles. 1%. Tá chata mesmo, mas repete comigo. 1%. 1%, gente, melhorar 1%. Melhorar 1% na roupa que eles vestiam, melhorar 1% na bicicleta que eles andavam, melhorar 1% na via que eles iam passar, 1% de melhoria. Esse treinador chegou e mudou todo o contexto. Resultado disso, a partir daí,
foram 3 ou 4 anos buscando essa melhoria, pequenos resultados, pequenos ajustes. Olha que interessante, Neidinha, pequenos ajustes. Eles começaram a ganhar vitórias e mais vitórias, os campeonatos, e eles se tornaram de 100 anos sem resultados, na mediocridade, passaram a ser os campeões, os tops. O que eu quero dizer com isso? É que pequenas ações que a gente pode incluir, eu fiquei pensando, meu Deus, quanta coisa maravilhosa aconteceu esse ano. Se eu tivesse feito um pouquinho mais, se eu tivesse sido um pouquinho mais ousada, e o que eu posso melhorar daqui para frente na minha vida de oração? Você sabe que a gente tem o nosso mentor, o nosso Espírito Santo, que ele pode nos dizer exatamente aonde a gente pode melhorar. E que se a gente seguir as instruções do Espírito Santo, porque ouvir, a gente até ouve, mas você sabe que entre ouvir e obedecer tem uma diferença? Tem ou não tem, Neide? Porque ouvir o Espírito fala, obedecer é uma decisão. Decisão. Aí eu preciso decidir obedecer e me dispor. Aí precisa de uma decisão, mais uma disposição. Decisão com disposição. Se eu atentar para as instruções do Espírito, ficar mais sensível a essas instruções. E olha aí, quando eu sirvo ao Senhor, Ele se responsabiliza. E eu adorei essa frase aqui que o pastor trouxe, que ele falou assim, é melhor estar parado, olhando para a direção certa, do que estar correndo para a direção errada. Que frase poderosa. Você sabe que é melhor a gente parar e ficar um tempo no nosso quarto orando, meditando na palavra, até que chegue a instrução para me mover, do que eu ir me movendo pela circunstância, ou pelo que está sendo dito, ou pelo que o amigo disse, ou porque lá na faculdade disse, ou porque a mídia está dizendo, o Instagram está dizendo, a dica do Instagram, e quantas coisas a gente pode ser movida por influências externas, sendo que a gente pode ser movida pela instrução interna, e essa não falha. Essa não falha. Tantas instruções poderosas Deus me deu, que eu decidi obedecer e me dispus a obedecer, gente, não falhou. Pelo contrário, tenho resultados para contar e testemunho, vários testemunhos daquele momento que eu estava ali. E era interessante que na maioria das vezes, às vezes eu fico meio inquieta, eu sento para orar e tudo. Não, o negócio comigo às vezes é varrendo mesmo o chão. É interessante, limpando a casa, varrendo, vem uma instrução, vai, faz, fala, é incrível que é incrível. Às vezes eu fico sentada lá esperando, conversando, orando, mas quando eu pego uma vassoura, eu não sei que é o manto da vassoura, Acho que ele quer que eu limpe a casa, ele fala, eu só vou falar com você a hora que você dá uma faxina. Funciona, viu, querido? Não sei, com alguns é na hora que está tomando banho, não é? Outra é a hora que está dormindo. Então, assim, Deus, Ele sempre quer falar com a gente. A questão é se nós estamos atentos às instruções dEle. E eu gosto... Misericórdia. Aleluia. Aquilo é assustador. Aleluia. E aí, eu vou pular algumas coisas que eu queria falar aqui, mas eu só quero falar dessa parte aqui, que é extraordinária. Destrua o que te destrói. Essa semana eu já estou ouvindo essas instruções de uma ministração de Rosana Lira. Destrua o que te destrói. Sugiro que ouçam, quem me passou foi a Help, eu estava ouvindo ela essa semana, hoje de novo eu comecei a ouvir. É interessante que ela trouxe essas instruções e ela linka muito bem com as instruções que o pastor Joselito trouxe. Porque ele falou muito da gente não estar atento aos sinais que o Senhor está trazendo para nós. Está atento porque realmente estamos no fim. E aí o Senhor vai chegar e vai pegar muita gente no Instagram. Vai pegar muita gente desatenta, porque estamos desatentos. Se a gente for parar para pensar, muita coisa está nos tirando da nossa atenção. E ela fala um pouco disso, mas ela vai falar profundamente no tempo da gente entrar, que esse é o tempo da gente guardar mais o nosso coração em Deus, e na busca de oração, mas numa busca de intercessão, uma oração de intercessão. Somos os intercessores. Qual? É aquele que se coloca na brecha para interceder pela nação, pela rua,
pela casa, pela família. E aí, essa busca para a gente estar, e aí, né, acho que a Rafinha também ouviu, e como que nós vamos estar tão sensíveis a essas necessidades da nossa nação, da nossa cidade, da nossa casa, as nossas necessidades, e ouvindo do Espírito Santo, se estamos tão distraídos. Semana passada eu trouxe uma instrução para os jovens, e foi interessante que eu fui orar, um culto de oração, de adoração, e eu fui orar, e o Senhor me trouxe para buscar sobre ladrões de atenção. Olha o tema, ladrões de atenção. Ladrões de atenção, comecei a buscar, botei exatamente esse tema, ladrões de atenção. Sabe qual foi o resultado? Jejum de dopamina. E eu, oi? O que é isso? Eu nunca me atentei a isso. Jejum de dopamina. Hoje eu estava ouvindo o jejum alimentar, né? Que ela estava falando muito para a gente buscar essa sensibilidade. Rosana busca muito esse tempo de jejum. Mas lá era um jejum de dopamina. Gente, eu ia ministrar para jovens. E por que essa instrução para os jovens? Por que dopamina, né? Dopamina é um hormônio que é liberado do prazer quando a gente está na busca de algo. Por exemplo, quem fuma, ele tem prazer em fumar porque ali tem uma liberação de dopamina. E os jovens jogando, os jogos de internet, ele libera dopamina igual um viciado em cigarro. Então, aquela busca incessante em estar conectado às redes sociais também libera dopamina. A gente olhando o Instagram dos outros, a roupa, a comida, quem emagreceu, quem engordou, quem casou, quem separou, também libera dopamina. É por isso que, né, eu não, nem ninguém dessa igreja, mas as mulheres de fora... Deus me livre, me guarde, perdendo horas e horas, o dedinho, buscando liberação de dopamina. E aí o que acontece? Com essas liberações, pergunta, você tem mais prazer? A gente não, que vocês vão levantar a mão que eu vou falar jejum. Você tem mais prazer em jejuar ou ficar olhando o Instagram? Jejum! Oh, glória! Só estou no meio de crente! Né? Você tem mais prazer em maratonar uma série ou ficar estudando a Bíblia o final de semana inteiro? Estudando a Bíblia! Aí, mas nos outros lugares, no outro canto, você pode ter certeza que o povo está tendo muito prazer. Uai, mas eu não bebo, não fumo, não me prostituo, que eu sou crente, mas a gente está em busca incessante de dopamina. Seja na busca da comida, na internet, nos jogos, jovens sendo muito aliciados para pornografia. E está na palma da mão. O diabo, ele não está mais disfarçado, ele está escancarado. E às vezes a gente fala, ai, glória a Deus, meu pai, meu filho está no quarto. Fazendo o quê? Orando, porque o nosso está orando, né, gente? Orando, ministrando, pregando, louvando, treinando, o nosso, mas e o do povo aí? Vocês estão entendendo? E Rosana falou uma chave muito poderosa, que eu vou te falar, viu? Eu falei, a gente vai aprender que é para a gente ministrar aí, que a gente não precisa. Ai, Jesus, a intercessão profética é um muro de contenção para minha casa, minha família, minha cidade, minha rua. Meu Deus, eu comecei a ouvir isso e pensar, um muro de proteção. Quando a gente está orando, quando nós nos dispomos a orar, nós erguemos um muro de proteção para nossa casa, nossa família, nossa rua, nossos vizinhos, familiares, nossa cidade, nossa igreja. E aí, essa intercessão... Cadê os intercessores? Quem é intercessor aqui? Glória a Deus. Porque tem igreja aí que ia levantar só as irmãs do cocó, né? Os homens não, porque quem ora é mulher. Aonde, né? Não, gente, somos nós. Nós somos esses intercessores proféticos. Por que profético? Nós levantamos a nossa voz profética dentro da nossa casa e dizemos, como Rosana diz, aqui não, diabo. Na minha casa não, na minha família você não vai fazer mais essa palhaçada aqui. Peraí, deixa eu vigiar já o que está acontecendo aqui, deixa eu abrir os olhos. Peraí, deixa eu ver onde meu filho está gastando a energia dele, ele poderia estar investindo esse tempo aqui.
porque a Bíblia fala para a gente se retirar para orar, né? A gente, como ela fala ali, a gente se retira para ir à academia, a gente se retira para ir à loja comprar roupa, a gente se retira para vir à igreja, a gente se retira para ir tomar o café na casa das amigas, a gente também deve se retirar para orar. E aí, quando eu oro, eu levanto um muro de intercessão, de proteção, de guardar a nossa casa, guardar a nossa família. Um muro, o muro é para vigiar. A gente coloca um muro de proteção e a gente fica atento a quem quer invadir a nossa área. Então, olha que extraordinário, isso aqui mexeu muito comigo. A intercessão profética é um muro de contenção para minha casa, minha família, minha igreja. Ela também é uma colisão com o reino do Espírito e frustra os planos do diabo para que os planos de Deus sejam estabelecidos aqui na terra. Olha que extraordinário. E ela estava falando sobre uma cantora famosa, eu já até imagino quem é, que se você colocar lá a mais famosa do Brasil, a mais influente, ela começa o ano, diga, jejuando. 8 dias. Para quê? Para os espíritos trazer a instrução de qual música que ela vai cantar. E essa música que ela está influenciando, inclusive ela está no topo da pessoa mais influente do Brasil e, né, outras nações. Ela passa 8 dias jejuando. E a gente crente? E nós, né, cristão? Eu fiquei pensando sobre isso. Falei, marmota, fica um dia eu estava fazendo jejum lá em casa, lá quando eu estava lá. Olha só como é que é um desafio para nós. Eu estava fazendo um jejum lá na Paraíba, quando eu estava morando lá. Gente, o diabo ele não é brincadeira, não. Olha só, eu juro, eu estava fazendo um jejum. Eu senti, eu percebi como se fosse alguém trazendo algo e colocando na minha boca, como se para eu comer. A tentação de comer, porque um jejum espiritual. Olha como é que nós precisamos estar atentos, porque jejuar espiritualmente, você vê como é um desafio, não é? Porque o império ele se levanta para que você não jejue, não esteja sensível, porque o jejum ele não move Deus, mas ele sensibiliza a nossa carne para ouvir as instruções de Deus. E eu lembro muito disso, falei, meu Deus do céu, e foi um desafio romper o jejum naquele dia, né? Eu acho que eu consegui ficar 4 dias jejuando direto, mas eu vou falar, realmente desafiador. E ela busca 8 dias jejuando para ouvir quais são as músicas que o Espírito vai dar para ela, os Espíritos vão dar para ela bombar, para ela ser um sucesso e continuar sendo uma influência. Espíritos demoníacos, com certeza, espíritos demoníacos. E nós temos um Espírito Santo de Deus. Quantas instruções Ele quer nos dar, não é? Meu Deus do céu, o Senhor se importa em falar conosco varrendo uma casa, lavando uma louça, tomando um banho. Ele quer trazer essa instrução para nós, uma ideia, uma instrução, uma palavra que nós devemos nos conectar, uma oração, uma intercessão. Às vezes você está lá e o Senhor traz alguém, ore por fulano, interceda por ciclano, uma instrução sobre algo que você precisa passar para alguém, uma resposta para o pastor, para a igreja, uma instrução. O Senhor quer falar, eu quero falar com você, Carlene, mas tão dopaminada, tão retardado, tão, não é? Tão retardada. Por que retardada? Porque retarda. Quando nós não estamos atentos às instruções do papai, ficamos mecânicos e retardamos as instruções do pai. Eu essa semana, virou uma chave assim para mim, né? O ano inteiro, glória a Deus, consegui, né, para academia praticamente um ano inteiro. Isso é muita vitória. Pode bater palma. Ô, vitória! Vocês estão rindo, mas não foi brincadeira não. Né, Lorena? Mas sabe o que aconteceu? Esses dias para cá, eu vi assim, eu ia para... O professor mudou o treino, eu estava no outro que estava mole, estava massa, estava fácil. Aí eu imprimi o segundo, aí ele mudou o treino. Para que ele mudou? Ficou difícil, ficou chato. Aí eu falei, vou fazer isso nada, com mané. Aí eu ia lá e ficava só enrolando ali no elíptico, né?
ir embora, 20 minutos, 30 minutos e ir embora. 20 minutos, 30 minutos e ir embora. Aí agora o Dudu está malhando comigo, eu tenho que malhar 1 hora, porque eu tenho que esperar ele, agora eu tenho que fazer mesmo o negócio. Tem que imprimir, tem que seguir as instruções. Na hora veio aquela impressão, se você tivesse seguido as instruções do professor, você estaria em outro nível. Presta atenção, essa chave virou para mim, ela espiritualmente. Se eu tivesse seguido as instruções que o Espírito me deu, muitas eu segui e deu resultado, mas teve outras que eu não ouvi e ainda elas continuam latentes dentro de mim. Mas eu não quis obedecer, ouvir, me dispor. Se eu tivesse seguido as instruções, a maioria das instruções que meu pastor me deu o ano passado, sobre algumas instruções quando eu estava na Paraíba, eu estaria em outro nível. São instruções que o Senhor nos dá um mentor espiritual, um mentor financeiro, um mentor. A Lorena estava falando sobre a mentora de educação física dela, a mentora na área da alimentação. Se a gente seguir os mentores que Deus coloca na nossa vida, se a gente se submeter às instruções, qual o resultado que vamos ter? É sobre isso que eu quero que a gente pense nessa noite. Às vezes a gente fica se enganando. Como eu ia lá na academia 20 minutos, só dando uma enroladinha lá para dizer que eu malhei. Quem se enganou? Eu mesmo me enganei. Eu tive resultado, mas eu poderia ter tido resultados melhores ainda. Então eu quero que a gente se levante agora. E nós vamos entender, colocando exatamente nessa posição aqui, ó. Eu queria só ler esse versículo. Busquei entre eles um ser humano. Está lá em Ezequiel 22:30, na King James. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não visse e não viesse destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Então, esse versículo é extremamente forte e poderoso, porque é uma busca de alguém que se coloque na brecha para interceder entre Deus, eu fico aqui, Deus intercedendo pelo povo. Eu não encontrei ninguém, mas nós somos esse povo aqui. Nós somos esses intercessores proféticos, que nós vamos nos levantar agora intencionalmente. Nós vamos levantar este muro. A gente já tem orado, tem buscado aqui, igreja que ora, que busca, que jejua, que entende a palavra. Então nós vamos continuar com esse entendimento de poder de intercessão, do entendimento de nós que somos esses intercessores. O intercessor profético é alguém imparável, é aquele que ora até que... É aquele que ora até que... Não vi, Carlene, teve coisas que eu orei esse ano inteiro, não vi resultado. Ele é imparável, ele ora até que... Nós temos o Espírito Santo hoje para se colocar, para nos ajudar nessa posição de intercessão pela igreja, pela nação, pela família. Vamos intencionalmente ficar de pé e orar em nome de Jesus, amém? Amém, eu agradeço você que ouviu essa ministração até esse momento. É um grande prazer, mas existe um presente maravilhoso. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça essa oração comigo. Deus, eu te reconheço como meu único e eterno Salvador. Venha habitar no meu coração e eu acredito que todos os meus pecados estão perdoados. Você que fez essa oração comigo, acesse o link aqui embaixo, preencha o formulário e é um prazer receber você.